Deixa eu me apresentar um pouquinho, então. Meu nome, então, como vocês viram, é Edi Kalsin, eu sou terapeuta holística. E eu trabalho atualmente como fazendo realmente massagem, aconselhamento, reiki, mas estou praticamente com o pé fora já, estou começando o trabalho só pela internet, que até no fim da apresentação eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que é esse trabalho e para vocês terem uma noção um pouquinho melhor. Né? Então, gosto muito de lidar com pessoas, já trabalhei no hospital há 30... Gente, Cris, eu tô velha. Mas assim, eu não sei quantos anos para trás, quase 30, eu trabalhei no hospital de Arroio do Meio. Trabalhei lá por 10 anos. Né? Depois trabalhei no Laboratório Ribas por mais 11 anos. E depois que eu abri meu negócio, fui fazer esses atendimentos, assim, né? Só o meu espaço daí. Então, hoje eu quero contar para vocês a história de uma menina que só queria ser feliz. Tá? Essa menina, ela gostava muito de estudar. É uma coisa que ela mais amava fazer. Se ela tinha lápis e se tinha um papel, ela era feliz. Se ela podia chegar na escola, se enfiar na biblioteca, ela ficaria. Ela amava essa parte. E essa menininha sou eu. E aos 10 anos, quando eu já estava entrando para a 4ª série, meus pais foram morar para longe daquela cidade onde a gente morava. E foi uma coisa assim que eu botei uma flor estraçalhada assim e a casinha de caramujo assim, porque a gente teve que largar todo o apego assim que a gente tinha na infância para largar tudo isso e morar num lugar totalmente novo, deixar coleguinha, deixar tudo para trás e seguir em frente, né? E aí chegamos, né, meu pai, minha mãe e minha irmã, em Sede Nova. Não sei se vocês conhecem, fica perto de Criciúmal, Santa Rosa, Três Passos, para aquela região. E a gente estudava na época com essas classes, 4 lugares, assim. E ali eu fiz a 4ª série, né? Eu fiz a 4ª série e tinha 4 turmas na mesma sala. Então, a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª, né? E, ou seja, depois não tinha mais nada nessa cidade, a gente tinha acabado de morar lá. E aí, então, tem uma irmã, que ela é 3 anos mais nova que eu, e então foi esse grupo todo, eu e a minha irmã, e meu pai e minha mãe. Então, no caso, o meu pai sempre, ele me deixou um legado só. E esse eu levei em frente, sem saber o porquê esse legado, essa informação que ele tinha me deixado, teria que ser seguido, seria importante ser seguido. Ele me disse assim: filha, eu não tenho condições de te ajudar, mas estuda. E a sorte é que aquela menininha gostava de estudar, né? Então ficou fácil para mim. Isso ficou marcado. Meu pai tinha dito, filha, estuda. Então, foi o que eu fiz, né? Aí, um certo dia, meu pai e minha mãe chegaram para mim e disseram assim: filha, você precisa fazer a 5ª série. Só que na cidade onde a gente tinha ido morar, não tinha 5ª série. Aí, a gente pegou, na época não tinha mala, não tinha sacola, enfiei tudo numa... Sabe aquele saco de açúcar que tinha antigamente? Lá eu enfiei toda a minha roupa dentro, aquele sacão assim, e vamos então para a cidade vizinha, que era Criciúmal. E então, gente, a gente foi. Meu pai tinha um Jeep, e naquela região, não sei se vocês já conhecem Terra Vermelha, estrada de Terra Vermelha, né? Ela é extremamente escorregadia, muito escorregadia. E aí naquele domingo que o meu pai e minha mãe me levaram para aquela... Então o que eles decidiram? Que eles me deixariam na casa de uns conhecidos lá em Criciúmal para fazer a 5ª série. E então a gente saiu no domingo de tarde de Jeep. E o que aconteceu? Deixa eu ver se tem mais alguém chegando. Tá, então vou esperar um pouquinho para continuar. Boa tarde. Então tá. E aí começou a função, porque daí o nosso Jeep não parava praticamente no caminho, né? E a uma certa altura, o tal do Jeep quase capotou, ficou assim. E a partir de então eu passei a ter
tremendo medo em relação ao trânsito. Um medo que eu vou dizer assim, que eu praticamente convivi por 40 anos, de passar a ter medo de tudo em relação ao trânsito, né? Era medo do ciclista, do motociclista, da curva direita, da curva esquerda, do carro preto, do carro branco, do carro vermelho. Não importava se eu teria que andar, 10 metros, 100 metros ou 100 quilômetros. O fato de precisar entrar no carro e já para mim era um pavor, era um trauma, que se instalou naquele domingo ali, né? Ok, chegando lá, tinha mais 4 da minha idade praticamente. Então era uma família de quatro eram adolescentes, né? 11 anos praticamente todo mundo. Era tudo muito juntinho. Então, junto comigo, né? Deu 5 minutos. Então, assim, naquela casa que eu cheguei, então tinha as quatro eram dois rapazes e 2 moças. Eram primos um pouco distantes dos meus pais. E mais o casal. Então, são 6 pessoas e mais eu, né? Então, por fim, era essa turma toda que estava na mesma casa. Quando eu saí de casa para ir até ali, eu não sabia ao certo como seria essa convivência, como é que tudo aconteceria. Como é que eu vou dizer assim? Nosso convívio foi muito bom. A gente se divertiu, brincou bastante, só que tinha um pequeno probleminha. Eles tinham poucas condições, pouquíssimas condições. Eles praticamente se alimentavam com o que a minha mãe levava, que era aipim, uma carne de porco, essas coisas assim, colhidas. Mas a mãe ia esporadicamente para lá. Quando aquilo acabava, praticamente não tinha que comer. Eu nunca vou esquecer que aquele cruzeiro verde que existia, era o dinheiro do pão, só que a gente ia na padaria comprar pão velho, mas não é que nem hoje que o pão velho ainda dá para comer. Aquele pão era tão duro, que a gente botava água fervendo em cima para amolecer e a gente comia depois. E se a gente tinha sorte, tinha açúcar, a gente botava açúcar em cima, mas senão era água e pão mesmo. E o açougue fornecia osso para a gente fazer sopa. Então, era a nossa comida. E sobrevivi tanto que eu tô aqui, né? E por que eu tô contando toda essa história assim? Porque às vezes a gente acha que, meu Deus, eu vou vai sentar e lamuriar uma vida inteira pelas coisas que não foram boas. Enquanto que a gente pode olhar para o mundo, para a vida e dizer, olha só, vamos lá. Isso me fez ficar mais forte, vamos levar a vida para frente, né? Aí, em Criciúmal tem um médico chamado Dr. Bonotto. E ele resolveu construir um castelo para ele. Com certeza deve ter sido um rei em outra encarnação, porque ele queria... Eu não fico na tua frente aqui? Não? Tá. E aí um dia, isso aí estava aberto para visitação, tá? E aí nós entramos e fomos vendo torre, passamos por aqui e viemos parar aqui em cima. E aí tinha uma tábua largona, assim, onde os pedreiros... Essa era uma tábua enorme que descia até o chão, né? E aí o pessoal, todo mundo decidiu, não vamos voltar tudo isso, vamos descer por aqui. Só que eu desci um pedacinho, eu empaquei e eu não desci mais. E aí eu fiquei sentada e todo mundo já estava lá embaixo e eu não subia, não descia de jeito nenhum. Daí alguém subiu para tentar me ajudar e eu sei que eu desci de ré. E eu sou piada até hoje, porque eu fui de 4 para trás, enquanto que alguém ficava do meu lado, porque eu não conseguia nem ficar de pé. Eu desci. Só que, o que eu desenvolvi a partir daquele dia? Um medo de subir escadas, não é nem escada assim, de subir, de trocar lâmpada, qualquer escada. E aí eu só notei o quanto isso estava me prejudicando quando eu vim trabalhar ali onde é a estilista Judite, onde tem o tatuador ou o da tatuadora ali, eu tinha primeiramente o meu espaço lá em cima. Eu tinha que subir 4 lances de degraus, porque ele tinha só 2 andares e eu tinha a minha sala no 2º andar. E eu quase morria de medo todos os dias nessa subida e descer essas escadas. Então eu comecei a desenvolver um medo muito grande. Hoje em dia, fazer foto no castelo é o máximo. Eu tenho fotos já nesse castelo aí. Que a gente, quando eu vou para lá, eu vou passear para Criciúmal também. Aos 12 anos, então, eu já pude voltar para casa. Vamos enfiar toda a roupa de novo no mesmo saco
Eu nunca vou esquecer que eu não conseguia sair daquele ônibus. E aí eu tentei levantar ele, daí eu batia na cabeça de todo mundo e eles estavam, acho que feliz quando eu estava fora daquele ônibus. Aí cheguei em casa, então consegui ficar de novo com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmãzinha. Que daí na época ela estava com 9 anos e eu estava com 12. Só que daí, gente, meus pais moravam no interior, quem já trilhou soja ou milho, né? Eu me admiro, assim, com essa idade, com 12 anos, eu tinha que calçar minha bota, pegar a foice, colher soja, colher milho, aquela soja baixinha, e eu sempre tive um problema nas costas desde pequenininha, hoje em dia, de tanto fazer RPG, eu tô bem, mas eu parecia um camelo, assim. Aqui eu descobri que não era isso que eu queria na minha vida. Trabalhar na lavoura não era a minha paixão, isso estava claro, porque eu queria era morrer. Aquilo não era vida para mim. E aí, aos 16 anos, então dos 12 aos 16, eu fiquei fazendo esse trabalho de roça, né? Aos 16 anos, eu fiz a minha primeira virada, né? Aí eu fiz a minha primeira virada na minha vida, que eu consegui sair de lá, fui para Boa Vista do Buricá, que é uma cidade vizinha, e eu fui trabalhar de empregada doméstica lá. Isso para mim era a glória, porque eu conseguia estudar, né? E encontrei o meu primeiro amor naquela época, com 16 aninhos, que durou muito pouquinho. Durou assim mais ou menos um ano, e aos 17 já deu a segunda virada na minha vida, né? Porque aos 16 eu consegui sair daquele lugar onde eu estava, que era a lavoura, a casa dos meus pais, e consegui então chegar na segunda virada, que é outro processo. Eu vim para Arroio do Meio, 400 quilômetros longe das casas dos meus pais, sem telefone, sem nada. Vim trabalhar de empregada doméstica na casa da Leda Poleto. Não sei se ela conhece a Leda Poleto. Conhece? Ela foi a minha, nossa, a pessoa que mais me ajudou quando eu vim, né? Trabalhei na época que tinha supermercado IMEC lá, um pouquinho, um aninho, acho. E depois eu fui trabalhar no hospital. Depois, daí, é óbvio, a gente vai levando vida. Daí eu casei, tive a Daiane, que hoje está com 29 anos já, né? E trabalhei, então, no hospital, trabalhei ali no berçário, eu trabalhava no primeiro andar, que ajudei no bloco cirúrgico, fiz todos esses processos ali, né? E no laboratório Ribas eu era coletadora e ajudava a digitação de exames, entrega e essas coisas todas, né? E aí essa menininha começou a sentir, lembra que lá no começo ela disse que qual era o sonho dela? Vamos ver se alguém lembra? É uma menina que só queria ser feliz. E aí ela já começou a ser feliz, porque ela não precisava lidar com foice, com enxada, machado, eu rachei muita lenha também, e ela já podia lidar com gente. E eu amo lidar com gente, com pessoas, é minha paixão isso é, para mim, por isso que eu não durmo. Eles acham, né, que 3 horas é pouco para dormir, mas parece que o que eu faço me revitaliza, me dá vida, me dá força. E é ali que eu comecei a perceber também que eu queria ser ainda mais feliz. Aí eu comecei a olhar para mim um pouco mais, e aí o que aconteceu? Eu comecei a olhar e eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava do meu dente, eu não gostava do meu corpo. E eu me considerava uma pessoa, apesar de já estar entrando no caminho de fazer as coisas que eu gostava, eu não me considerava feliz. Eu me olhava no espelho e não me gostava, eu tinha vergonha das pessoas. E aí eu pensei, não, mas tem que ter um jeito de eu conseguir melhorar isso tudo. E aí naquele tempo, essa menina, né, então, que já estava com 20 anos, tinha então esse medo tremendo de carro, né? Um pavor enorme de uma escada, que hoje em dia eu acho bobagem, mas na época eu não tinha como, eu paralisava minhas pernas, e o coração partido por causa daquele amor que tinha acabado, né? E aí eu comecei a pensar, mas caraca, Deus não ia fazer as pessoas para deixar essas informações dentro delas, assim, delas não saberem o que fazer com isso. E eu comecei a pensar, se eu começar a descobrir como que a gente se cura dessas situações de medo, pode ser também de tristeza, de mágoa ou ressentimentos, se eu conseguir fazer comigo, eu vou conseguir fazer com os outros também. Então essa era a minha intenção, de conseguir ajudar as pessoas, né?
E eu comecei a ler. Primeiro livro que eu li, que eu lembro assim, eu peguei uns que eu mais me lembro assim do começo, mas esses foram os livros que, vou dizer assim, que deram a alavancada inicial. Mudar minha forma de pensar, Somos o que Pensamos, foi muito bom, esse do Germano de Novaes. O Poder do Subconsciente, gente, se vocês vissem como esse livro ficou, ele chegou a ficar marrom, a capa, ela esfarelava quase de tanto que eu li esse livro, e esse me ajudou muito, muito, muito. Quando eu abri aqui, até vou contar uma historinha que não está aqui junto, quando eu abri o meu espaço, eu estava lendo esse livro. E eu não tinha cliente assim ainda. E aí dizia o livro que a gente é para mentalizar e acreditar. E eu mentalizei e acreditei, eu acho que até isso eu vou botar aqui, para mostrar uma foto da minha agenda. E o que eu mentalizei? Eu estava lendo o livro e disse, mas então eu vou fazer mentalizar o seguinte, que a minha agenda está cheia e que tem sempre em cima da maca. A gente cheguei a atender 13 pessoas por dia. De começar às 7 da manhã e sair às 23 horas, 11 da noite. De tanta gente comecei a atender. Eu quase não parava mais em pé. Eu não sabia dizer não sabia me organizar, eu comecei a atender. Então, também ele dizia assim no livro, mas cuidado com o que você pede, você pode ser atendido. E aí eu tive que me reorganizar, parar de atender tanto, né? Mas funcionou, então são táticas do livro e até hoje eu acredito que eu uso muito, porque eu consigo, depois no final vocês vão ver quais as coisas que eu consegui depois disso. Então, como vejo que o poder da mente, ele tem um poder realmente maravilhoso, mas não adianta só pensar se a gente não age. Tem que planejar, tomar uma decisão e ir lá fazer, nem que seja um pouquinho cada vez. Aos 37 anos, eu fiz a minha terceira virada. Eu comecei então aos 37 anos os meus atendimentos no meu espaço, né? Eu peguei uma escrivaninha velhinha que eu tinha lá em casa, coloquei na sala de recepção, colei porque isso aqui não tem nada atrás, colei um plástico atrás, comecei a atender. Aqui talvez vocês não sei quem é de Lajeado, é Micheline Hempel. Na época ela serviu de modelo, ela é a que está deitada também. Fiz fotos e eu tinha um cabelinho curtíssimo, que falo dela, depois que eu decidi deixar crescer. Então, essa foi aos 37 anos, minha primeira virada. E ali, eu sempre gosto de explicar assim, que todos nós temos uma grande missão. E ela parte desde aqui. Aqui que nós trazemos todas as nossas informações por exemplo, no início, vamos imaginar que isso aqui seja o início da humanidade. Ali tinha medos, raiva, tristeza, inveja, complexo de inferioridade, de superioridade, tudo isso, vamos imaginar que isso estava no início da humanidade. E aí a vida fez que isso começasse a ser resolvido pelas pessoas seguintes que nasciam. Só que daí, pela divindade, aconteceu o seguinte. Primeiramente, a divindade colocou da seguinte forma, que todas as pessoas cuidassem dos outros, sempre da humanidade, para depois cuidar de si. Só que eles nunca sabiam quando que a humanidade estava pronta para daí começar a cuidar de si. Daí a divindade viu que isso não funcionava. Aí o que eles resolveram? Não, vamos inverter. Cada um cuida de si até que ele está pronto e depois vai cuidar da humanidade. Também não funcionou, porque as pessoas nunca sabiam quando elas estavam prontas. Aí começou um processo maravilhoso que é o que eu vou explicar agora. Aqui, vamos imaginar que esteja eu ou você, tá? Então, se isso aqui tudo veio para ser resolvido, essas tendências todas, isso vai afunilando e sobra para nós aqui, ó. Então, o que teu pai, teu pai e mãe não resolveram, pai e mãe não resolveram, sobra para a gente resolver. Então, coisas que hoje estão aí para vocês, que vocês de repente se queixam, porque meu pai ou minha mãe, calma, vamos olhar para a sua vida e vamos ver assim, que bom, eu estou com isso nas mãos agora, ou eu resolvo ou eu passo para frente. Vou passar a mesma informação que eu não estou resolvendo em mim, eu vou passar para os filhos e se eles não tiverem uma nova consciência,
E essa informação vai sendo passada adiante. Mas se vocês trabalharem os medos de vocês, trabalharem as mágoas de vocês, trabalharem as tristezas, as raivas de vocês, vocês vão estar curando a humanidade daqui para cima, dentro de vocês e daqui para baixo, para frente já, entendeu? Então, é como se cortasse as informações daquilo que veio para ser resolvido. E quando vocês se curam, vocês curam a humanidade para cima e para baixo. Então, essa é a nossa grande missão. Ela é uma missão de todos e ninguém escapa disso. Nós não estamos aqui no planeta Terra a passeio. Nós estamos aqui para olhar para nós e ver o que nós temos para resolver. E a nossa doença em si, qualquer uma que se apresenta, ela é como um painel de carro. No painel do carro liga uma luzinha quando falta óleo. Aí o que a gente geralmente, quando é no carro, o que a gente vai fazer? A gente recoloca o óleo, apaga a luzinha. Mas na medicina aqui, na ocidental, geralmente o que a gente vai? Apaga a luzinha do painel do carro, que é tirar a situação que o painel do carro é a nossa doença, é aquilo que se apresentou. O que apresentou para mim, entendeu? Aí olhar para isso e ver, tá, e o que será que eu estou fazendo para que eu tenha criado isso em mim? Aí não adianta vocês devem conhecer pessoas que fazem uma cirurgia em cima de outra, arruma um lugar, começa outra. Por quê? Porque não vai lá dentro arrumar. Quando eles falam que uma doença é incurável, significa que ela é incurável dentro das pessoas. Os médicos já não conseguem mais, porque já passou, já fugiu do alcance deles, porque não é fora mais, não é do remédio, não é da injeção, não é do corte, é lá dentro da pessoa. Se essa pessoa tomar uma consciência e conseguir dar uma virada em todas as emoções que ela tem, tudo que ela está vivendo, tudo que ela está processando e tudo que ela está pensando, ela pode se tornar uma pessoa muito saudável, simplesmente se curando de dentro para fora. Aí assim, muitas pessoas, vamos imaginar que isso aqui como fosse um iceberg, aqui a linha do mar, aqui o nosso subconsciente e aqui o nosso consciente. Já dá para ver que o nosso subconsciente, o que nós não sabemos que está dentro de nós, é muito maior do que nós temos consciência. Porque a gente olha para uma doença, por exemplo, e não sabe o que está acontecendo. Olha, sabe que é isso, que é aquilo, mas o que tem que está fazendo essa doença aparecer está aqui, que eu não enxergo. Só que as situações, gente, elas se apresentam ao nosso redor. Se tem situações que eu conscientemente olho e não consigo ver um fulano porque ele me incomoda, se ele me incomoda é porque eu tenho essa informação dentro de mim. Se o outro lá, de repente, sei lá, se incomoda, às vezes é chefe, às vezes é marido, às vezes é filho, tudo que incomoda no outro é um reflexo do que eu não estou conseguindo ver dentro de mim. Então Deus fez assim, para mostrar o que tem aqui dentro de nós, Ele traz a realidade ao nosso redor. Por isso que nós somos, aqui tem um 100, por isso que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. Não adianta dizer, foi por causa do fulano, foi por causa do ciclano, não. É o que eu tenho dentro de mim. E ter essa consciência é muito importante, porque daí a gente para de começar a achar que sempre é o outro, né? Agora, eu quero saber de vocês. Fiquem em pé, todo mundo, por 1 minuto. Eu quero saber de vocês, que vocês apontem, para que, assim, tipo assim, vocês vão apontar com a mão para que lado os pássaros estão voando. Todo mundo viu para lá? Tá. E será que não estão voando para cá também? Olha aqui. Olha aqui, ó. Verdade. Eu vi Isso, pode sentar.
Gente, vocês viram que nem tudo que vocês enxergam na vida é como vocês imaginam que seja? E nós todos quase fomos treinados a olhar só para um lado, como vocês apontaram, quase todo mundo para um lado. Aí vocês acham que aquilo é a realidade, que aquilo é a verdade, e vocês ficam batendo de frente e vão se matando aos poucos. E na verdade tem dois caminhos. Se está muito ruim o lugar onde eu estou, por que não sair daquele lugar? Não, a gente insiste, apanha, quer sofrer, quer morrer. Por que isso, gente? Não vale a pena. Sabe? É aquilo que eu falei antes. Vamos fazer pequenos planos e vamos tomar pequenas atitudes e vamos fazer mudança na vida. Viradas como eu acabei fazendo na minha vida. Sabe? Aí um dia desses eu comecei então a cuidar de mim, a me observar. Que horas nós temos? Ah, tá. Tá ótimo. Eu comecei a cuidar de mim e tal, eu já era uma pessoa bem mais feliz, eu já estava entendendo melhor a vida depois de ler os livros. Livros é uma fonte muito importante de buscar essas informações, elas ajudam bastante, né? Eu vi um dia um Globo Repórter e tinha a história de um velhinho, bem velhinho, sentado numa janela, olhando para fora e triste. E eu pensava, caraca, mas o que esse senhor fez a vida inteira dele para chegar nessa idade e estar triste? Então eu não queria que ninguém chegasse lá no fim da idade triste. Isso é escolha. Eu sempre digo que ser feliz é questão de escolha. Eu posso escolher ser feliz como posso escolher não ser feliz. Está na nossa mão, não está na mão dos outros. E aí eu pensei, não, eu tenho que fazer algo a mais, eu tenho que ver se eu consigo ajudar melhor as pessoas para que elas não cheguem numa idade tão avançada com tristezas. Então, eu comecei, essa menininha, lá no começo, tomou mais uma decisão. Eu resolvi estudar as emoções, porque sabia que de alguma forma eu poderia fazer essa menina ainda mais feliz. Porque ela começou a perceber que quanto mais ela ajudava pessoas, mais feliz ela se tornava. Então, aquele processo que eu falei antes, eu comecei a estudar isso para que eu conseguisse ser, para que eu trabalhasse isso em mim, né? E eu comecei a estudar as emoções. Aí eu comecei a ver que os medos, gente, existem os medos saudáveis, tá? Se nós não tivéssemos medo, nós talvez não existiríamos hoje, porque nós atravessaríamos a rua sem olhar se o sinal estava vermelho, a gente não ia fugir de uma cobra que de repente poderia nos dar uma picada mortal, né? Então, e ele é um mecanismo de autopreservação do ser humano. Isso é um medo saudável, ele é necessário para que a gente consiga se defender e se preserve como ser humano, tá? Só que existem ali os medos patológicos. E as 90% dos nossos medos são medos imaginários, criados na nossa cabeça e que nunca vêm acontecer. A gente sofre por causa de uma coisa, aquilo está resolvido e já começa a sofrer por outra. E adianta? Resolve? A maioria das vezes não, é só coisa da nossa cabeça. Então nós temos que prestar muita atenção com o que nós pensamos e vivemos, tá? Aí existem também os medos patológicos aprendidos, coisas que nós temos lá da nossa infância. Cuidado com coisas assim, ó, que não são de proteção e de preservação do ser humano. Com coisas que os pais também imaginavam e passavam isso adiante, né? Na escola também, a gente meio que assim já ia fazendo as coisas meio que com medo. Na época, quem era canhoto, por exemplo, não poderia escrever com a mão direita, né? Ó, então, imagina o pavor, uma criatura que veio, que tem todo o manejo na mão esquerda e não pode usá-la porque tem que ser com a mão direita, né? Isso aí se instala muita coisa que a gente leva para sempre, muitas vezes, né? E aí os medos e traumas reais também, porque existem coisas que acontecem na nossa vida. Mais uma vez eu digo que está em nossas mãos nós levarmos essas informações ou aqueles traumas para o resto da vida, ou já no momento que acontece, fazer as mudanças, que eu vou explicar depois como a gente tem que fazer essa coisa. E eu apelidei esses outros medos, que são os medos do sofá da sala. Aí a pessoa senta acomodadamente na frente da televisão para olhar plantão policial, né? Gente, é tragédia, é sangue, é tiro, é facada, é estupro. Daí, isso nós recheamos o nosso cérebro.
E aí a gente sai dali, e como é que nós vamos sair com coragem ou com tranquilidade? A gente já acha que isso está tudo acontecendo ao nosso redor, e não está acontecendo. Eu estou 6 anos sem ver televisão, não tenho nada de televisão em casa. Daí eles me dizem, mas tu não tem medo de noite vir sozinha para casa, tem tanto assalto, eu nem sabia que tinha. Então, quanto menos a gente se liga a essas coisas, menos isso acontece. É óbvio que a gente não vai dar chance para azar, mas a gente vai tomar muito cuidado, vai prestar atenção, vai ter cuidado, mas não medo. É diferente isso. Eu vou observar, de vez em quando, dar uma olhadinha para trás para ver se não tem ninguém chegando. Mas não vou ficar o tempo todo assim, ai meu Deus, comer. Não, só um cuidado. E o que são as emoções, então, para que elas servem? O medo, já falei há pouquinho, tá? A raiva. A raiva, gente, ela só é mal direcionada, mas ela é necessária, porque ela é a nossa energia, ela é a nossa força. Quando a gente vai para uma academia, vai fazer a comida, vai limpar uma casa, vai correr, vai caminhar, nós precisamos dessa força. Ela é a força que nos impulsiona para frente, é aquela que nos leva para conquistar nossos sonhos, nossos projetos e tal. E por isso que geralmente quem está numa depressão, ela está sem força, ela não tem a força, não tem a raiva dentro dela. E às vezes a raiva está mal direcionada. Para onde? Na cabeça dela, voltado para alguém, tá na cabeça dela, voltada para si mesmo. Né? Então, às vezes, fica com raiva de si mesmo, em vez de direcionar para conquistar coisas, ela vai ficar com aquilo só direcionado de uma forma errada. A tristeza, ela também tem o seu ponto positivo. Ela é uma introspecção, porque geralmente tudo na nossa vida é para fora. Quando um filho nasce, a alegria é por causa do filho. Aí uma filha casa, é por causa da filha que casa. Daí ela se forma, é porque se forma. Aí é porque eu vou para uma festa e assim, aí tudo é para fora. A tristeza, ela é um momento de introspecção e ajustar-se à realidade, porque às vezes a gente fica com sonhos e devaneios e isso não é uma realidade, é só sonho e devaneio. A gente pode ter sonhos, sim, realizáveis, mas sonhos imaginários, onde a gente fica tendo coisas mirabolantes na cabeça e aí tu sai daquele sonho mirabolante e enfia a cara na realidade, daí não está satisfeito e aí começa o processo de insatisfação com a vida, né? Então a tristeza é para introspectar mesmo. Quando ela chega, gente, olha só, quando a tristeza chega, vamos imaginar que existe 2 pontos. Um é eu rejeitar a tristeza, tipo, não quero sentir isso, não estou me sentindo bem. É como se tu empurrasse embora, né? E o outro ponto é se apegar àquilo. Eu tô triste e se apega àquilo e vai afundando. Então, não é nem rejeitar o que chegou. Lembra do que eu expliquei antes, que a gente é para olhar para aquilo que aparece e parar de achar que não tem nada? A gente tem que olhar para as suas emoções. E se sentir, se avaliar, a gente está um ser vivo para isso mesmo. Então, é sem rejeitar e sem se apegar para se afundar. É olhar para isso e conversar com isso. Do tipo, por que será que eu estou triste? O que será que eu pensei, fiz ou tal? Faz uma análise. Se tem como mudar o fato, mude o fato. Não tem como mudar o fato, muda o pensamento. Porque nem sempre dá para mudar o fato. Às vezes morreu alguém, não tem como mudar o fato. Então temos que aceitar, mudar a forma de pensar e bola para frente. Vamos dar viradas na vida. E aí a questão da mágoa, na verdade, são expectativas que a gente põe em cima de uma pessoa. Aí vem aquele lado da fantasia. Esperava que o fulano, o ciclano fosse agir assim. Só que ele nem sabia e talvez nem é do perfil dele agir assim. Aí não agiu, fez alguma coisa e a gente se magoa, né? Então é expectativas que a gente começa a criar. E muitas ilusões na nossa cabeça, né? Imaginando que seria assim, que seria assado e acaba não sendo, né? A culpa simplesmente é para não repetir o ato, né? Para a gente não fazer de novo, não para se culpar até o fim da vida, não vai adiantar nada, né? E também rever crenças e valores. Se a gente está começando a se culpar muito, tem que ver, será que aquelas crenças que foram passadas dos meus pais, os valores, será que valem ainda hoje para mim? Será que eu não vim diferente com outras crenças, com outros valores para seguir?
E eu estou seguindo crenças e valores de outras pessoas. Quem sou eu? O que eu será que quero para mim? São perguntas que a gente tem que fazer para si mesmo, sabe? Para se sentir vivo e no comando da sua própria vida. E não na vida das outras coisas, das situações e das outras pessoas. E aí tem a questão dos ciúmes também, que ele é o medo de perder o que supostamente nós pensamos ter. Porque a gente lá no fundo sabe que a gente não tem ninguém. Aquilo não tem como. As pessoas vêm e vão na nossa vida, né? Então quem tem ciúmes tem que começar a praticar o desapego, se soltar mais. A cobiça, gente, é querer o que o outro tem. E o que tem que ser aprendido com isso é buscar mais ser grande do que ter grandes coisas. Né? Porque muitas pessoas se matam correndo atrás para ter e esqueceram de ser. E quando a gente vai embora, a gente não vai com o ter, a gente vai embora com o ser. Quem eu sou? O que eu fiz comigo? E a inveja é não querer que o outro tenha alguma coisa. Às vezes uma pessoa vem contar alguma coisa pra gente e a gente fica assim, putz, eu não consigo isso. Como é que ela sempre consegue? Se ela não conseguir, eu não vou me sentir tão mal. E fica aquela questão interna. Só que olha que bacana. Sempre que vocês têm inveja de alguém ou de alguma coisa, daquilo que vocês têm inveja, olha o que está escondido dentro de vocês. A capacidades e talentos adormecidos. Vocês têm toda a capacidade também. Só não estão fazendo. Que é aquilo que eu falei antes. Determinem o que vocês querem, façam um pouquinho a cada vez e quando vê, vocês estão com aquilo pronto. Certo? Então, lembrem-se disso. Estou com inveja. Então quer dizer que eu também sei fazer isso? Então eu vou botar a mão na massa e vou começar a fazer. Né? E um pouco mais sobre a inveja. Vejam só. Nós recebemos de volta o que emanamos. Olha só. Se a energia da inveja significa não querer que o outro tenha, o que eu emano? Não ter. Aí eu acabo não tendo, porque a energia que eu emano é o não ter. Então não vamos mais assim, vamos cuidar com isso. Por que as pessoas que não têm inveja, que se alegram com o sucesso dos outros têm cada vez mais? Porque a energia que emana deles é cada vez mais, eles passam a ter cada vez mais. Né? Então é muito interessante saber como que a gente funciona lá dentro. O temor do invejoso ele é proporcional ao quanto ele é invejoso. Então o tamanho do medo dele é o tamanho do quanto ele é invejoso. E a inveja é a mais dissimulada das emoções, porque se alguém fica com medo, né? Se alguém fica com medo, o que acontece? A pessoa treme, a pessoa ela pode até bater dente, bate joelho, fica branca, arregala o olho, ela mostra que está com medo. Se a pessoa está com raiva, ela não fica assim, mordendo os dentes, parece que sai raiva pelos olhos e ela fica vermelha de raiva, a gente vê que ela fica com raiva. E quando ela vem triste, o semblante mostra ou ela chora. Mas a inveja não, ela é quietinha. Isso, ela fica quieta ali acontecendo. E a gente não sabe, a pessoa vai dizer, mas que maravilha, tu vai fazer isso. E lá dentro, uma coisa assim acontecendo, né? Opa, aqui. Olha só, existem dentro de nós inteligências vitais interligadas e que mantêm o sistema orgânico. Tem um sistema que faz o coração bater sem que a gente precise comandar. A nossa pele, ela se regenera quando ela é lesionada. São sistemas dentro de nós que estão interligados um ao outro e que fazem a nossa vida acontecer. Assim também é na energia. Existem energias ligadas à natureza. A natureza. Existem elementais, que a gente chama isso de elementais, que cuidam do fogo, que cuidam da água, que cuidam da terra, que cuidam do ar. Então, só que não é visível aos nossos olhos, assim como nós não vemos o que faz pulsar nosso coração, o que faz a gente respirar, né? Aí, nós também temos um bando de energia vital ao nosso redor. E nós podemos, com isso aqui, também criar. Nós podemos usar essa energia vital que está pulsando ao nosso redor para criar coisas maravilhosas ou não. Nós podemos criar paz, amor, alegria ou medo, tristeza e mágoa. Sempre está em nossas mãos o que nós vamos fazer na nossa vida. Certo, gente?
Então, as emoções, agora, as emoções que são os medos, tristezas, raivas, mágoas, as emoções são elementais criados por nós inconscientemente. A gente cria medos, cria raivas, cria mágoas, cria tristezas e é inconsciente. Assim a gente vai levando a vida. E aí o que a gente vai? Abre o painel do carro, apaga a luzinha de novo, corta um pedaço fora e o resto lá dentro fica sem o óleo, fica sem ser modificado. E aí a gente nunca chega num processo de real cura, né? E assim nascem as emoções, então, olha só. Quando acontece algum caso, um fato real, a gente sente uma emoção, sente o medo, por exemplo, de acidente de carro, que nem o meu caso, e aí é como se nascesse um filho chamado medo, medo daquilo, como eu tinha medo de trânsito depois daquele episódio que aconteceu comigo, porque naquele dia é como se tivesse nascido um filhinho chamado medo, que depois eu já comecei a ter medo de tudo, né? Assim nascem não só os medos, nascem as nossas tristezas quando a gente viveu uma situação de tristeza. Vamos imaginar que seja uma perda. Gente, tudo na vida é assim, é cíclico, as coisas vão acontecendo, mas não dá para ficar com aquela situação pontuada que aconteceu aqui e levar isso para o resto da vida. Nós temos que dar aquela virada de novo e dizer, olha, nós estamos vivos e vamos levar a bola para frente. Né? Então, tudo que nós temos, isso são energias invisíveis, tanto quanto que faz bater nosso coração, quanto que mantém o ar, mantém a terra. Assim, essas energias do medo são invisíveis. Quem já viu um medo? Ninguém viu, mas sabe que está ali, a gente sente ele, né? Assim como sentimos o coração batendo. Só que aí, ó, por que acontece assim da gente passar a ter síndromes do pânico ou coisas assim? Porque nós alimentamos as emoções, a gente dá muita força para eles. E como nós alimentamos? Falando. Bateu o carro, daí vai na vizinha esquerda, a vizinha direita, vai no trabalho e só fala daquilo. Cada vez que se fala, a gente alimenta a emoção. E aí, aquilo que eu falei, aconteceu a batida, bola para frente, arruma o carro e chega. Mas tem gente que fala sobre isso 20 anos, que nem meu tio chegou a levar um pacotinho do vidro quebrado do carro. Não, olha, eu vou te dizer, nunca esqueci. Daí eu acho que ali já aumentou também o meu medo. Eu já tinha medo de pensar, meu Deus, então quando bate mesmo, o vidro quebra desse jeito, né? E aí a outra coisa é quando fica pensando, meu Deus do céu, a gente bateu o carro e vai dormir pensando, acorda pensando, vai fazer comida pensando, e pensa. Gente, cada vez que eu penso, eu sinto o alimento. E aquilo vai ficando grande, sabe? É aquela energia pequenininha, mas que daqui a pouco vocês vão ver o tamanho que vai ficar. Então, assim, a forma 3 é sentar na frente da tal da televisão e olhar, deu mais um acidente de carro, ali capotou e não sei o quê. O que vocês vão lembrar? De situações que vocês já viveram, porque o filtro é esse que vocês têm. É lá dentro de vocês, é essas informações que vocês encontram. Né? E aí vocês vão associar sempre com o que vocês já viveram, ou alguém próximo, já tem medo que o filho vai se acidentar também, e daí já começa a criar os medos da fantasia. Eu estava pensando, a gente que tem filho, né, e sendo pela TV, tudo é morte, isso, filho que vem da aula, Sim. Daí nessa a gente vai mesmo, fica lá. Exatamente. E outra, a gente tem que cuidar. Lembra que eu falei antes que eu criei a minha realidade na agenda e com os meus clientes? Porque eu criei uma energia para isso. E quando a gente vai criando uma energia do medo para certa coisa, vai que acontece. E daí? E a mecânica, então, como é que é essa mecânica? Como nós alimentamos esses medos? Eu estou botando mais o medo porque eu trabalho com síndromes do pânico e tal, mas funciona assim, ó. Aconteceu um acidente de carro, tá? Aí o que acontece? A pessoa sente o medo. Aí, essa energia que nós sentimos é o alimento do medo. Ou seja, cada vez que eu falo sobre a situação, eu sinto, eu emano energia do medo e eu alimento o meu medo. Cada vez que eu penso sobre a situação, eu sinto, eu emano energia e alimento o medo.
Cada vez que eu sento na televisão, eu vejo aquilo, eu sinto medo, emano energia e eu alimento o medo. Esse é o processo, essa é a mecânica. Isso vale para todas as emoções. O que vocês imaginam? Olha só que bacana seria vocês criarem, agora que vocês sabem que isso aqui são elementais inconscientes, vocês vão parar com essa história e vocês vão começar a criar medos, vocês vão começar a criar emoções conscientemente, sentimentos. Vocês podem criar o da paciência, vocês podem alimentar o da paciência. Mas não é aquela do eu me seguro para não avançar. Não, é realmente entender que eu tenho que estar parada aqui esperando, o outro tem aquele ritmo dele e é a vida acontecendo, simples assim, não tem que ser do meu jeito. Né? Vamos criar emoções que são positivas, vamos criar alegria, sabe? Vamos alimentar isso. Olha que bacana, está em nossas mãos o que nós queremos fazer com a nossa energia de vida. Então, todos os medos que você criou estão de mãos dadas, ó. Onde você vai, o tal do medo vai junto, ó. E aí, assim, ó, medo do futuro, medo de morrer, medo de perder, medo de amar, medo de barata, medo de ter medo, medo do escuro. Durma-se com tanto barulho. E aí, quando se alimenta um medo, todos eles se põem na fila. Todos querem comer, por isso que às vezes o medo fica tão gigantesco, porque eles por si só já pedem uma energia, porque eles querem alimento. E é aí que surgem os síndromes. E síndrome do pânico é um grupo de medos agindo em conjunto. Né? Então, cria tantos medos e vai alimentando que por fim a pessoa se tranca em casa, fecha tudo, tem medo até no barulhinho que dá. Não sai mais para a rua, não tem... Tá claro, quem está comandando não é mais ela, são os medos. A depressão, né? Deixa a tristeza ficar enorme, ai, eu tô mal, mas não faz nada para sair dali. Atitude, a ação tira qualquer um dos lugares onde se encontra, sabe? Chega de mimimi, chega de vitimismo, é levantar a cabeça e bola para frente. E quais as emoções que você alimenta, né? Cada um pode se fazer essa pergunta, né? Porque sempre tem um padrão assim da gente. E o quanto você alimenta, né? Você usa uma colherinha pequenininha ou você vai de concha, assim, ó. Vamos chorar um dia inteiro, vamos gritar um dia inteiro, né? Então é complicado. Cada um sabe de si, eu acho que está na hora da gente reagir e mudar isso dentro da gente, né? Gente, lá na época do dilúvio, as pessoas estavam se afogando na água. Pela medicina tradicional chinesa, as emoções são representadas pelas águas. A mágoa, tanto que ela é falada em mágoa de má água, tá? Será que hoje nós não estamos nos afogando no mar das emoções? A gente não tem um dilúvio, mas tá todo mundo se debatendo, já não vê mais vida, acho que a vida perdeu sentido, parece que estão se afundando cada vez mais. É uma pergunta para a gente se fazer. Vamos lá. As emoções, todas elas têm o seu fluxo pela medicina tradicional chinesa. Isso aqui são os trajetos dos meridianos da raiva, do medo, da tristeza, da raiva, da mágoa. E aí a gente entende por que as pessoas às vezes têm dor em todo o corpo, né? Sentem de tudo um pouco, não saem nunca daquilo, e aí ficam doentes também. 5 dicas para administrar. Eu só vou ler rapidinho aqui. 5 dicas para administrar melhor a sua vida. Primeiro, respirar com consciência. No momento que nós respiramos com consciência, lembra que a respiração, ela acontece sozinha. E quando eu boto consciência naquilo, eu ligo o inconsciente com o subconsciente, eu faço uma ligação. E isso faz com que eu consiga ter mais consciência do que está acontecendo. Se você tem uma fé, pratique-a. Sabe? Não importa qual a religião, todas levam para o mesmo lugar. Então, faça o que ficar melhor para você. Perceba-se no aqui e agora. Não fique com a cabeça lá no passado, com o que aconteceu, e nem lá no futuro. No passado não tem o que fazer, no futuro também ainda não tem. Então, vamos fazer o que agora. Tracem planos, projetos e façam a vida acontecer hoje, agora, já. Vigie seus pensamentos, que é o que eu estou falando já mais, né, durante aqui. Cuide como vocês pensam.
Comece a pensar positivo, avaliam quais são os pensamentos que passam na cabeça de vocês. Administre suas emoções, que é o que eu falei antes também. Vão lá de vez em quando sentir, como é que eu estou me sentindo? Por que eu estou me sentindo assim? Estou com raiva por quê? Será que só uma conversa, se eu estou com raiva com o fulano ou com o ciclano, não resolveria tudo? Geralmente resolve, mas eu falei conversar e não gritar, porque o que a gente faz quando está com raiva? Vai lá e grita, aí piora a coisa, né? Como é que eu ponho a musiquinha? Eu acho que eu consigo aqui? Não. Não é. Gente, olha só. Tá no finzinho. Eu só queria dizer para vocês, essa é a música que a menininha mais gosta de ouvir hoje em dia, tá? Essa menininha que começou lá na frente e só queria ser feliz, tá? Isso, pode ir. A luz, ela está dentro de você. Cada um de vocês tem a sua luz. Use-a. Crie coisas positivas para a vida de vocês. Não desperdicem essa vida que vocês têm aqui, gente. Por favor, não. Sabe? Olhem para a vida de vocês e façam acontecer o melhor que vocês têm. Para que vocês realmente olhem para a vida de vocês lá no final e digam, minha vida valeu a pena. Certo? Olha só o que eu falei. Às vezes a gente tem uma ideia, mas se a gente não faz nada, nada acontece. Um dia eu tive uma ideia de escrever um livro. E está pronto o meu livro. Cada vez eu escrevia um pouco. Já tinha abandonado tudo. Não vou escrever essa porcaria, já estava cansado, não quero mais. Um dia eu peguei de novo com vontade e ele estava quase pronto. Só faltavam umas finalizações. Então ele é um livro que vai estar na internet para ser vendido. Vou vender ele por R$ 7,97. E ainda não tá, faltam algumas coisinhas ainda ali, botar botão de venda e tal. E eu fiz no mês de julho, o mês da coragem. Eu fiz 4 palestras online na internet. As pessoas se inscreveram e tudo mais, e na última eu lancei um método que transforma emoções, que tira mágoas das pessoas, tira medo das pessoas, por isso que hoje eu não tenho mais medos. E é um método só através de áudio. Então ele está lançado, já está sendo à venda, e essa menina está cada vez mais feliz porque ela está conseguindo conquistar as suas coisas, entendeu? Então é assim, o caminho ninguém vai fazer pela gente, é a gente que tem que fazer. E eu não sei se vocês têm como anotar, se vocês, ou faz uma foto, se vocês digitarem isso aqui, ó, bit.ly/mês da coragem HBD, vocês vão poder baixar, olhar os 4 vídeos que eu fiz, aquelas palestras estão na internet. Entendeu? Então, gente, estou finalizando para dizer assim, ó, que a menina que só queria ser feliz está aqui, ó, feliz da vida hoje, falando para vocês, muito realizada, porque eu estou chegando onde que eu quero chegar, é me aproximar cada vez mais das pessoas, poder passar essa mensagem para vocês, né? E eu não sei se isso tudo que eu falei fez algum sentido para vocês. Fez? Que bom, esse é o meu objetivo, por isso que a gente vai em contato com as pessoas e quer ajudá-las. Ai, tá bom. Querida. Obrigadão. Que agradeço. Vamos lá fazer a foto? Deixa eu fazer assim.